Olá, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Mais uma noite, graças a Deus, na presença de Deus. E isso é muito bom poder estar mais um dia na presença do Pai. A gente entrou fazendo um teste aí, infelizmente a gente não conseguiu solucionar o problema dos comentários, mas fique tranquilo que a gente vai dar um jeitinho de olhar os comentários. Então vão entrando aí. Paz, Bárbara, Deus abençoe, seja bem-vinda. Mais uma noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, deixa eu ver quem entrou aqui, que eu não estou conseguindo enxergar. Deus abençoe, como eu falei para você, a gente está com um probleminha devido aos comentários. A gente não... Ana que está com a gente, Deus abençoe. Vocês que já estão conosco, vai chegando, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais tem aqui com a gente. Hoje a Luzia, glória a Deus, a irmã Luzia, a irmã Eliana, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que bom poder ter vocês aqui conosco hoje. Glorifico a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder falar contigo, Senhor. Mesmo sendo falho do jeito que a gente mesmo, Senhor, meu Deus, com tantas limitações, o Senhor nos ama. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. Continua nos abençoando hoje, tocando sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Toca no Senhor, fala conosco, ministra sobre nós, fala conosco sobre essa noite, Pai. Nós queremos te agradecer, te bendizer, Senhor, por tudo aquilo que tem feito. Eu acredito, Senhor, que muitas coisas maiores virão. Consola, Senhor, nos fortalece nessa noite. Nós pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Hoje quem vai pregar é a pastora Juliana. Vou fazer só a introdução hoje do culto. Vou vir com louvor breve e daqui a pouquinho a pastora Juliana já vem pregando. E você que está entrando aí, não estranhe, porque eu não estou vendo o que você está falando, mas daqui a pouco a gente começa a interagir com vocês através dos comentários aqui. E para lembrar vocês que domingo que vem agora nós estaremos já na nossa igreja, adorando e louvando ao Senhor. Quem está aí? Fala para mim. Pastora Lídia, Luzia. Pastora Lídia, Luzia, quem mais? Sabrina. Sabrina, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver quem está aqui com a gente hoje. Sabrina, Débora, Luzia, Lídia, Eliana, Deus abençoe vocês. Pai, Joyce, Deus abençoe, filhota. Larissa, que Deus abençoe a todos vocês que já estão conosco, já em nome de Jesus. E eu creio que mais pessoas virão, mas vamos louvar a Deus aí. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia te alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira
mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar pra me matar, o desespero me tomar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Deus toque no coração de vocês. Irmãos, é tempo da gente orar mais, irmãos. São grandes as dificuldades, mas o tamanho do nosso Deus, ele não mudou. As dificuldades podem ter aumentado, mas o tamanho do nosso Deus continua o mesmo. Então que você venha ter fé. Eu sei que nesse tempo de pandemia, muitas das dificuldades estão vindo, muitas dificuldades que estão provando a nossa fé. E eu vou falar para você, quando você não tem outra coisa a não ser ter fé, você tem... Eu vou repetir que é para você entender. Quando você não tem outra coisa a não ser fé, você tem muito. Porque fé é o que move a mão de Deus ao nosso favor. Então você fala, de repente fala, eu estou numa situação, pastor, que é só pela fé. Aí eu falo para você, glória a Deus, que é pela fé, porque pela fé nós alcançamos vitória. Então não deixe de ter fé, lute, continue buscando, acreditando, que eu creio que Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Você acredita? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. E aí, dentro disso de Deus é fiel, aí eu fico pensando assim, né? Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama por perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para mentir. Aí eu gosto dessa parte. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Esse é o grande problema, confiar no que ele diz. E aí, tem uma coisa que o meu coração precisa se alimentar disso para que a nossa fé.
Aleluia! Que Deus abençoe vocês. A gente vai estar na palavra agora com a pastora Juliana. Já quero agradecer a você que está aí conosco, você que está orando, você que está buscando. Quero lembrar vocês que domingo nós retornaremos às 18 horas com apenas 1h30 de culto. Lembrando que é proibido ir sem máscara. Terão obreiros com álcool na entrada da igreja para você já. Proibido abraços, toques de mão, tudo para sua segurança. Hoje entenda que o fato de não abraçar é um gesto de amor. Amém? Então que eu e você, em nome de Jesus, tenhamos essa sabedoria de não vamos poder abraçar, apesar da saudade e da carência de abraço que nós estamos, não vamos poder nos abraçar, mas estaremos lá juntos, em nome de Jesus, adorando a Deus, matando a saudade, vendo que está bem, né? E nós estaremos lá juntos, amém? Então eu conto com vocês no domingo, às 18 horas, será 1h30 de culto, será um culto mais rápido do que o normal. Aí quando começar a normalizar, a gente volta para o normal, novamente, para o tempo de culto que a gente estava acostumado a fazer, amém? Então um grande beijo para vocês. Agora eu convido a pastora Juliana a estar conosco aqui, já ministrando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você. Um abraço, Jonathan, que Deus abençoe você. Um grande abraço para você e para a Tata. E para os demais aí, eu vou mandando um alô ali agora que eu entro ali no meu. E eu espero que até a semana a gente consiga arrumar esse negócio dos comentários. Amém? Porque é muito gostoso interagir com vocês. Então um grande beijo, um abraço e até mais. Bye, bye. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus para vocês. Eu aqui de novo, de vez em quando eu apareço, tá? Não é constante quanto o pastor, mas estou por aqui, viu, irmãos? Que pena, né, que não dá para ver quem tá aqui, quem tá chegando. Mas amém. O importante é que você esteja com seu coração aberto, com seu ouvido aí disposto a compreender um pouco mais da palavra do Senhor. De uma forma que talvez você ainda não tenha escutado, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias e a gente tem que permitir que essa palavra venha nos renovar todos os dias. Então, o Senhor aqui me deu em 1 Samuel, amém? Já vou falando para vocês abrirem aí comigo em 1 Samuel, aleluia. Eu vou começar lendo em 1 Samuel 10. Amém, Jesus. 1 Samuel 10, do verso 1 mesmo. Depois a gente vai um pouquinho aqui pra frente. 1 Samuel 10, verso 1, que é: Samuel unge a Saul, rei de Israel. Amém? Vamos ler. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Aqui foi onde Samuel ungiu a Saul, rei de Israel. E aqui no verso 6, diz assim: O Espírito do Senhor se apossara de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze-o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aqui Samuel sabia que Deus era com ele. Aqui Saul sabia que Deus era com ele. Ele foi ungido a rei de Israel. Ele sabia que o Senhor tinha o escolhido. Ele sabia qual era o propósito dele a partir daquele momento. Ele aceitou, ele recebeu a unção para se transformar em um outro homem para fazer a vontade do Senhor. E aí eu já quero começar a trocar algumas, não é experiência, trocar algumas que o Senhor me mostrou através dessa palavra, que foi quando ele foi ungido, tinha uma segurança, ele sabia, ele aceitou isso, ele estava seguro do que o Senhor o tinha chamado para fazer. Ele ia ser o rei de Israel.
Só que aí, vamos ver um pouquinho mais à frente. Daqui a pouco vocês vão compreender em qual assunto eu quero compartilhar com vocês. Aqui no 1 Samuel 18, aí as coisas já mudaram. 1 Samuel 18, a partir do verso 6, amém? Que foi o cântico das mulheres indigna Saul. Vamos ler. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Elas saíram ao encontro do rei, não saíram ao encontro de Davi. Aquelas mulheres saíram de encontro ao rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo, com instrumentos de música, aquela festa, né, irmãos? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aí, a partir disso, no verso 8, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Imagina como Saul ficou. E disse: 10 milhares deram elas a Davi? E a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão reino? Então, Saul naquele momento, o que aconteceu? Ele sentiu insegurança. Ele sentiu insegurança no seu chamado. Quando ele sentiu essa insegurança no chamado dele, aí ele deixou isso brotar outras coisas no coração. A partir da insegurança. Eu quero que você hoje fixe bem nessa palavra, insegurança. O que a insegurança pode te ocasionar? O que a insegurança traz consigo? O que a insegurança no Deus que te chamou pode causar para a sua vida? E aqui, daquele dia em diante, no verso 9, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Tá entendendo? A insegurança é a brecha que o diabo queria para poder se apossar de Saul. Foi a brecha que ele deixou, foi o que essa insegurança no que ele tinha que fazer causou o quê? Inveja, causou ciúmes. A insegurança na minha vida e na sua vida causa essas coisas. A gente tem inveja. Aí você fala assim: não, Saul, quando a gente escuta, né, muitas vezes falar sobre Saul, fala assim: Saul era o rei, o que, né, queria matar Davi porque ele se indignou, porque Davi fez mais e aquilo outro. Mas o que me chama muita atenção é a insegurança, porque Saul foi um escolhido. Ele foi ungido por Deus. Ali no começo ele se transformou num outro homem. Então Saul era muito gente boa. Saul era top, era de Deus. Mas o que ele deixou crescer no coração dele? A insegurança. Em certo tempo da caminhada, muitas vezes causa uma insegurança na nossa vida. Uma insegurança, em qual sentido? Em vários sentidos. Uma insegurança no que eu devo fazer. Uma insegurança em qual postura eu devo ter. Uma insegurança em como eu devo falar, o que eu devo falar. Uma insegurança. Só que se a gente vê a insegurança pessoal de Saul, que foi a falta de autoconfiança nele mesmo. Ele era o rei. O Senhor escolheu ele para ser o rei. Se ele não tivesse deixado essa insegurança na vida dele, as coisas poderiam ter sido totalmente diferentes. Ele não precisava ter tentado matar Davi por causa dos ciúmes, porque ele escutou a multidão falando bem de outra pessoa. Porque as pessoas reconheceram que Davi fez. E aí, quando reconheceram o que Davi fez,
Eu vou te falar que se fosse eu no lugar de Saul, eu queria um monte de Davi do lado da gente. Um monte de Davi, colocando a mão na massa, ele vai, faz, acontece. Deus estava com Davi. É o que a gente quer, né? Pessoas assim. Mas naquele momento, se eu não tenho uma segurança, uma autoconfiança em quem eu sou em Cristo, eu coloco tudo a perder. A gente tem que entender para que fomos chamados. Ah, mas eu não sei meu propósito, eu não sei meu chamado. O Senhor te chamou do jeito que você é único. Muitas vezes você, ah não, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou estranho. Não, você é único. Você tem a sua identidade. Cada um tem sua identidade. Não é para ser ninguém, igual a ninguém. Por que o Senhor nos escolheu dessa forma? Porque Ele quer que a gente venha ter a nossa essência, a nossa identidade própria, para que a gente possa proclamar, falar de Cristo de multiformas, cada um com o seu jeito, cada um da sua maneira, mas que a palavra dele que seja manifestada em todo lugar. Em nome de Jesus, entenda como você foi chamado, é como o Senhor quer que você trabalhe, é do seu jeito. Sabe algo que você fala assim, não, mas eu não sei se é assim, eu estou meio inseguro. Eu com essa palavra, em vários momentos, falei assim, mas será que é isso mesmo? Isso é o quê? Causou uma dúvida, uma insegurança? A hora que eu comecei a ler, eu falei assim, mas será que é isso mesmo? Será que não tem que ser outra coisa? Não, é isso mesmo e pronto. E aí, em cima da insegurança, eu fui entendendo o que é isso. Alguém precisa escutar isso também. Alguém vai ser sarado com essa palavra também. Alguém vai reagir através dessa palavra. Então aqui, Saul, ele teve a falta de autoconfiança. E a falta de autoconfiança é o primeiro passo para a inveja. Então assim, se na sua vida ninguém nasce com inveja, ninguém nasce com raiva, ninguém nasce com ódio, ninguém nasce com ciúmes, ninguém nasce assim. Isso sempre tem os primeiros sinais. E aqui, o primeiro sinal que Saul poderia ter cortado foi quando ele escutou aquelas mulheres se alegrando e cantando, que também disse que Saul feriu os seus milhares. Ninguém excluiu Saul. Aqui o foco não era para excluir Saul e evidenciar Davi, não era isso. Era para mostrar que o rei também tinha feito e veio alguém que fez mais e colaborou e tá tudo certo. Porque os dois estavam na mesma causa. Os dois estavam juntos no mesmo propósito. Então não precisava ele ter criado essa insegurança em si mesmo. Pensando que, então o que falta para ele agora é ele querer ser o rei aqui no meu lugar. Mas isso aí o Senhor falou para ele que ia ser assim? A gente muitas vezes sofre por uma insegurança, a gente sofre por uma incerteza que nem existe. Que a gente começa a criar e deixa crescer dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Então, que você não venha escutar e tirar suas próprias conclusões de algo. Mas deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor sempre confirmar as coisas para a sua vida. Em nome de Jesus, as pessoas falam muitas coisas. Até mesmo no meio dessa pandemia, quanto de coisas que a gente já não ouviu. Porque vai ser assim, porque vai ser assado. Porque esse ano já era. Porque ano que vem vai ser assim e assim. Porque a nossa vida vai mudar. Não, porque a nossa vida não aconteceu nada. Quantas coisas a gente já escutou, quantas opiniões, quantos achismos a gente já ouviu. Mas o que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor quer verdadeiramente com isso? Esse é o momento do seu particular, do nosso particular com o Senhor. Não é o momento da gente falar que acha aquilo do vizinho, do outro, sabe? Olha para você.
Olha para você, quem é você em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou nele? O que ele é em mim? O que eu deixo ele fazer na minha vida? O que eu preciso transformar? O que eu preciso mudar? Qual atitude eu devo ter? Esse é o momento de reflexão própria. Não só reflexão. É a gente ter uma convicção no Deus que a gente serve. É ter uma convicção e uma reação no Deus que a gente serve. Como a gente serve a Cristo, a gente tem que crer que Ele vai fazer. Mas não é crer porque eu sei da palavra que Ele vai fazer. É crer, é ter a confiança que eu também posso fazer algo porque eu estou nele. E aqui, essa insegurança é o primeiro passo para a inveja, para a crueldade, para a mentira. Então aqui Saul, ele estava indignado. Eu acho que ele ficou num momento aqui, um pouco mais à frente, a gente vai ler mais um pouquinho. Eu acho que ele ficou assim em depressão. Porque o jeito que ele estava aqui, ele devia estar em depressão. Porque ele não estava mais aceitando aquela situação. E ele tentava matar Davi. E não conseguia porque Deus estava com Davi. Não era para Saul fazer isso. Mas ele deixou aquele sentimento, aquela ira, aqueles ciúmes. Aí começaram as mentiras. Vai lá, Davi, faz isso daí que você vai ficar com a minha filha mais velha. Ah, e aí? Pensando que ele ia morrer, né? Ele pedia lá os 100, né? Foi lá, matou 200. Ou seja, ele sempre surpreendia, porque Deus estava com ele. Mas Saul parece que não estava se contentando, né? Tentava e tentava mais. Ele deixou que aquela insegurança em quem ele era em Cristo, deu a brecha para o inimigo trabalhar na vida dele. E mesmo assim, a humildade de Davi, porque Davi reconhecia quem era Saul, mas ele mesmo não reconhecia. Davi reconhecia, e aqui ele falava assim, e aqui no 9, naquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, ele continuava, dedilhava a harpa, tocava para Saul, para ele se acalmar. Saul, porém, trazia na mão uma lança. E Saul, ainda ali endemoniado, estava com uma lança e tentou matar Davi, jogou a lança nele, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Aí foi quando ele viu que o Senhor estava com Davi. E aí ele começou a temer, porque ele viu que o Senhor estava com Davi, mas não estava mais com ele. Aí as coisas começaram a se inverter, porque Saul não sabia mais quem ele era. Ele não sabia mais quem ele era. E ele nem procurou saber, nem procurou pensar um pouquinho o que eu estou fazendo. Dá tempo de eu parar e ver quem eu sou em Cristo. Peraí, deixa eu ver o início. O Senhor me ungiu. Esse foi o começo, eu fui escolhido, eu sou o rei. Toma a sua posição de volta. Aleluia, Deus. Toma a posição que o Senhor te colocou de volta. Aleluia, Jesus. O Senhor não te colocou para ficar parado. O Senhor não te colocou para ficar sentado. Toma a sua posição de volta em Cristo. O Senhor não te chamou para que no meio da caminhada você se afastasse dos caminhos dele. O Senhor te chamou para fazer uma obra na sua vida, para que você venha evoluir cada vez mais. Não foi para que você morresse no meio do caminho. Saul morreu porque o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Sem o Espírito Santo a gente morre. Então desperta hoje em nome de Jesus e tome a sua posição em Cristo. Isso não é ser soberbo, não é ser mais que ninguém. É ter a sua posição e saber que vai ter alguém mais que você. E vamos junto, porque a gente tem muito para trabalhar, a gente tem muito para conquistar.
O Senhor vem nos capacitando a cada dia. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos para o que o Senhor quer fazer. Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, o Senhor quer trabalhar, o Senhor vem trabalhando. Eu te digo que eu tenho visto, a gente sofre coisas, com algumas percas, a gente sofre, isso nos machuca, mas a gente não pode parar porque a obra do Senhor é maior. E é o Senhor que me sustenta todos os dias. Se eu perder a presença dEle, sim, aí sim eu vou morrer também. O que eu não posso é deixar de sentir a presença dEle todos os dias na minha vida. Eu não posso me conformar em não sentir a presença do Senhor. Eu não posso ser um conformado com isso. Tudo bem se eu não sentir a presença do Senhor hoje. Tá tudo certo, é só mais um dia. Não. Mais um dia sem Cristo, você está morrendo. Mais um dia sem Cristo, você não chega a lugar algum. Então seja um inconformado em não ter a presença do Senhor na tua vida. Aleluia. Saul deveria ter despertado para isso, porque ele parou de sentir a presença do Senhor. Foi quando a presença do Senhor se retirou dele e o inimigo possuiu. Não permita que isso venha acontecer na sua vida. Não permita que algo pequeno venha se transformar nesse afastamento de Cristo. Aleluia, Jesus. E aí eu ainda consigo ver que a insegurança surgiu do quê? Do que a gente estava falando agora. Eu escrevi aqui essa frase: da falta de entendimento do propósito pessoal que o Senhor deu a cada um. É a falta de entendimento. A gente não tem entendimento do propósito pessoal que o Senhor tem com a gente. Quando a gente entender do propósito pessoal, não é um chamado coletivo, não é nada disso. É um propósito pessoal. No que eu posso ser útil, Senhor, para a tua obra. No que eu posso fazer para a tua obra. É você entender qual é o propósito. Isso vai te dar a segurança que você precisa para não morrer. Isso vai te dar a segurança de quem você é em Cristo. Porque sem Ele nós não somos nada. Então você só é porque Ele é na sua vida. Então aqui a falta de entendimento. Mas se é falta de entendimento, então peraí. Não é porque eu sou burro, né? Não, é porque eu não procurei saber. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Ah, a gente sabe um pouquinho menos sobre um assunto, um pouquinho mais do outro assunto. Em algum assunto você sabe alguma coisa a mais do que alguém. Ninguém é burro. Mas a falta de entendimento, a sua preocupação, a sua falta de preocupação em saber, esse é o problema. Se você não se preocupar em prosseguir com Cristo, esse é o problema. Então você tem que ter desejo para entender o propósito de Deus na sua vida. Um propósito pessoal. Não é um propósito na igreja, não é um propósito aqui no ministério de mulheres. Não é um propósito só nisso, é um propósito pessoal. Sabe por quê? Porque se você ficar... Se a segurança tiver, por exemplo, no Ministério de Mulheres, se a sua segurança tá algo que você goste muito, vamos voltar um pouco aqui, sair um pouco da Bíblia e tal, mas igual o pastor fala, né, psicologia e tal, que a gente precisa saber de tudo um pouquinho. Então, o que te traz uma segurança hoje? O seu emprego? Um carro bom com gasolina, beleza, tá tudo jóia. Um armário, né, cheio de mantimento, isso me causa segurança, porque se faltar, eu me desmonto. Entende? Se é algo que a gente se apega e fala assim, isso aqui pra mim é o que eu gosto muito, isso me causa segurança. Isso eu sei que se faltar na minha vida, eu vou desmoronar. Me deixa inquieto, eu não fico bem. Nossa, eu vejo que tá faltando alguma coisa. Isso me deixa mal.
Então, essa segurança muitas vezes que a gente tem nas coisas está bem equivocada. Porque a gente vive uma rotina e acha que assim, eu trabalho e graças a Deus, glória a Deus que eu estou trabalhando, eu estou lá há muitos anos, né? Sei lá, 9 anos. E eu gosto muito da empresa. Mas se um dia eu não estiver mais lá, a minha segurança não pode estar na empresa. A minha segurança tem que ser em quem eu sou. É eu entender o meu propósito pessoal. Porque quando eu entendo o meu propósito pessoal, as coisas que acontecem na minha vida não vão me abalar interiormente. Eu não vou me deixar, não vou deixar me levar por uma depressão. Porque tem gente que quase entra em depressão, fica muito tempo numa empresa e quando sai, se sente excluído, vai se colocando lá pra baixo. E aí muitas vezes tá tudo jóia, tá tudo bem em casa, aí faltou um pouco as coisas. Esse mês aqui, arroz, feijão e ovo, esse mês todo. Nossa, a pessoa entra em depressão. Tá entendendo? A nossa segurança não pode ser nas coisas. A nossa segurança tem que ser quando a gente entende qual é o nosso propósito pessoal. Tudo bem acontecer isso, daqui a pouco vai passar e eu sei qual é o meu propósito. Eu sou uma pessoa firme em Cristo. Por quê? O que não pode faltar é a presença do Senhor. Porque com a presença do Senhor a gente sabe que as coisas vão mudar, que Ele é com a gente sabe que Deus está no controle e que tudo vai ficar bem. Tudo coopera bem para aqueles que amam a Deus. E aqui eu quero ler com vocês mais um pouquinho aqui no verso 2 Timóteo, amém? Pra gente já ir finalizando, eu nem sei quanto tempo, fico aqui meio perdida, irmãos. Vamos lá. Em 2 Timóteo, aleluia. 2 Timóteo 1, no verso 7. Pode ser do 6 mesmo. Aleluia. A prática, o meu título da minha Bíblia, a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui no verso 12, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, o Senhor não nos chamou, Ele não nos deu um espírito de covardia. Não foi isso que o Senhor te deu. Ou seja, nós não nascemos com espírito de covardia. Se o Senhor não me deu, eu não quero. Aleluia. É assim. Aleluia. Se o Senhor não me deu, eu não quero. Esses dias, irmãos, de verdade, eu sou muito assim com as pequenas coisas, sabe? Mas pra mim, são importantes. Tudo na minha vida é importante. Então, esses dias eu tava com uma dor nas costas, eu quase não conseguia me movimentar. E aí eu fiz uma reforminha aqui em casa, tá uma bagunça. E aí eu comecei a mexer, eu falei, não, agora que eu tenho que estar bem pra poder arrumar, eu tô com uma dor que eu não consigo mal me movimentar, uma dor aqui, que estranho, eu nunca senti essa dor. E aquilo me incomodando. E aí, a gente conversando aqui, eu, minha sogra, meu esposo, Pablo, pode ser nervo ciático, né? Porque nervo ciático é nessa região. E aí eu sentia um pouco, podia ser, mas não era meu.
Podia ser, de verdade. Mas eu falei assim, eu não tô nem dando tanta importância para essa dor, pode ser nervo ciático, porque não é meu e eu não quero. Eu não vou ficar evidenciando algo que não é meu. Ficou ali 1, 2, 3 dias, nem lembro mais, eu só lembrei agora que eu fui falar com vocês. Isso já faz, sei lá, uns 15 dias aí. Então, tem dores que a gente tem o poder para tirar da nossa vida. Mas quando a gente tem segurança no Deus que nos chamou, quando a gente tem segurança no Deus em qual nós temos crido. E aí, aqui, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. É espírito de poder. Não é espírito de braveza. Não é espírito de soberba. É espírito de poder. Você tem poder em suas mãos. Se você está em Cristo, você tem poder em suas mãos. Creia que o poder está nas suas mãos. O espírito de poder em nome de Jesus, se você não sabia, receba aí, em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz. Então receba e tome o poder nas suas mãos novamente em nome de Jesus. Então, de amor e de moderação. Entende? É de amor e de moderação. Irmãos, quando a gente começa a entender, porque o Espírito Santo do Senhor, Deus é amor. É o espírito de amor, de moderação, um equilíbrio. A gente vive em paz. A gente consegue viver aquela paz que excede todo entendimento. Em meio ao caos, a gente ainda consegue sentir a presença do Senhor e dar glória a Deus e aleluia. E nada pode atrapalhar o nosso momento de adoração com o Senhor. É um momento pessoal, interior, um momento que nos alimenta, que nos traz a segurança que nós precisamos. E não é uma segurança em si, é uma segurança em si, mas em quem você é em Cristo, entende isso? É você saber que você é muito com Cristo. Não é para você ficar se menosprezando. Não menospreze o propósito pessoal que o Senhor colocou nas tuas mãos. Todo propósito, todo chamado é do Senhor. Ele colocou em suas mãos. Ele não morreu naquela cruz à toa, irmãos. Foi por cada um de nós. Então faça isso valer a pena. Faça ele reconhecer que você reconhece isso. Faça com que ele veja e fala: meu servo, a minha serva reconhece o que eu fiz naquela cruz. Eles reconhecem o sofrimento que eu tive que passar, mas que eu não parei no meio do caminho, que eu continuei o propósito até o fim, para que hoje eles pudessem ter a liberdade de falar, a liberdade de fazer, a liberdade do ide, aleluia, Jesus. Mas faça valer a pena. Saiba que você tem um propósito pessoal com o Senhor, então descubra, queira descobrir, tenha intimidade com Ele. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar. Deus vai confirmar isso na sua vida. Deus vai confirmar isso no seu coração e vai te dar o espírito que você precisa. Esse espírito de poder, de amor e de moderação. E aqui no 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não fica com medo do que pode acontecer. Porque... Não, irmãos, de verdade, eu falo isso daí porque eu já escutei gente falar assim: eu nem vou lá orar naquela casa ali que tem gente endemoniada lá, porque depois os demônios vão tudo atrás da gente lá em casa. Irmãos, me desculpa. Me desculpa. Vamos ser crente de verdade. Já passou esse tempo aí. A gente tem que saber qual é a diferença de você ser crente ou não. Ué? Diferença pra todo mundo? Vamos ser todo mundo. Tá tudo bem. Agora, se você é de verdade cristão, então
parar com isso, né? O demônio, ele pode querer ir até você. Mas se você tem a segurança em quem você tem crido, se você tem a segurança ao Deus que você serve, você tem a segurança que Ele te cobre, aleluia, que Ele te guarda, que Ele te protege. Ele só precisa que você tenha essa segurança, aleluia. Coloque esse espírito de poder para fora. Deixa que o diabo saiba que você tem esse espírito de poder, aleluia, Jesus. Coloque isso daí pra fora, para que ele saiba que tem e nem chegue até a sua casa. Aí você pode ir lá na casa do irmão, expulsar o demônio, amém? Aleluia, Jesus. E aqui no verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada com Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aqui, o que a gente pode entender aqui, irmãos? É que o Senhor nos salvou para que a gente pudesse fazer alguma coisa. E aqui fica bem claro, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Você tem uma vocação a cumprir. Não segundo as nossas obras. Não é segundo o que a gente acha que tem que fazer, mas conforme a sua própria determinação e graça. O Senhor já tem determinado um propósito de vida para você. Falta o quê? Você ter esse entendimento. Falta você buscar esse entendimento, para que você não venha perecer, para que você não venha morrer, para que você não venha se perder no meio do caminho, como Saul se perdeu. Saul no começo, foi ungido, era rei, estava tudo certo. Só que mais à frente, ele deixou se contaminar pela insegurança no que Deus o chamou para fazer. E a partir disso, ele perdeu a presença do Senhor. Não foi perder coisas, perdeu a presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder a presença do Senhor por falta de entendimento, por insegurança na nossa vida. Eu quero orar, amém? Pela sua vida, pela nossa vida, para que o Senhor confirme isso no seu coração. E a partir de hoje, a partir desse momento, você queira ter esse entendimento e esse propósito pessoal para a sua vida, para que você venha despertar, para que você saia desse desânimo, esse desânimo que o mundo está proporcionando, não é o Senhor. Amém? Então busque no seu interior com Cristo essa confiança e confirmação em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, Senhor Jesus, a cada pessoa, Pai amado, que assistiu, Pai amado, essa live, essa pregação, Senhor Deus. Oh, Pai amado, eu quero também agradecer por aquelas que ainda vão assistir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar no nosso coração cada vez mais. Que o Senhor venha nos despertar, Pai amado, para um novo tempo contigo, Deus. Oh, Pai amado, que não importando, Pai amado, as circunstâncias, as situações, que nós possamos ter a segurança em Ti, que nós possamos ser firmes, constantes, Pai amado, na Tua palavra, que nós possamos, Senhor Jesus, ser retos, Pai amado, no Teu querer, que não venhamos nos desviar, Senhor Jesus, para a direita ou para a esquerda, que Satanás não ache brecha em nós, Senhor Jesus, na nossa insegurança, Pai amado, que o Senhor venha fechar toda a brecha, Pai, que o Senhor venha nos blindar, Senhor Jesus, cada vez mais, Pai, nos cobre com Teu sangue, Senhor Jesus, nos livra de todo o mal, acampa os Seus anjos, Senhor Jesus, ao redor das casas de todas as pessoas, Pai amado, que vão assistir, que estão assistindo, Deus, em nome de Jesus, Pai, faz maravilha, Senhor Jesus, dentro de cada lar, Senhor Deus, eu creio, Senhor
Senhor Jesus, o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, eu só tenho que te agradecer, Pai. Mais um dia, por mais uma vez, Senhor Jesus, o Senhor permitir, Pai, que a tua presença, Senhor Jesus, esteja conosco, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por sentir a tua presença, Pai amado. Obrigada, Senhor Jesus, por a sua presença ser real, Deus amado, na nossa vida, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós não precisamos ver, Pai, nós precisamos só sentir, Senhor Jesus, a tua graça, Pai. Nós precisamos só sentir, Senhor Jesus, o teu calor, Deus. Nós precisamos só sentir, Senhor Jesus, o teu afago, Pai, nos nossos corações, Senhor Jesus. Que o Senhor venha consolar, Pai amado. Que o Senhor venha confortar, Senhor Jesus, a cada vida, Pai amado, que estava desanimada, Pai. A cada vida que perdeu alguém, Senhor Jesus, próximo, Deus, em nome de Jesus. Conforta, consola, Senhor Jesus, e ergue novamente essa pessoa, Pai, para um novo tempo contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço, Senhor Pai, certa, Senhor Jesus, da vitória sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, meus irmãos. Obrigada por cada um que assistiu e até breve, se Deus quiser. E para quem puder, domingo estaremos lá, em nome de Jesus, na igreja. Amém? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Amém? Beijo para vocês. Glória a Deus. Que maravilha. A pastora, enquanto ela estava falando, como eu sempre falei para vocês, eu nunca sei o que a minha esposa vai pregar. E tanto eu quanto ela, a gente não fica comentando sobre o que nós vamos pregar. A gente comenta sobre o que a gente sente e tal, muitas vezes, mas a gente não comenta sobre o que a gente vai pregar. E dentro disso, Deus vai me dando algumas coisas com relação ao propósito, eu não havia falado para ela. E algo que é muito interessante sobre o estudo que eu estou fazendo e me formando, vai falar sobre o propósito de vida. E olha como que é interessante o propósito de vida. Havia passando uma pessoa ia passando de frente a uma construção. E tinham 2 pedreiros. E a pessoa perguntou: o que você está fazendo aí? Aí o rapaz pegou, o primeiro pegou, ele falou assim: eu estou preparando massa para essa construção. E aí ele se voltou ao segundo: o que você está fazendo aí? E o outro falou assim: aqui nós faremos uma grande catedral, com muita alegria, com muito sorriso. E aí como que você consegue ver 2 pessoas na mesma coisa, um dizendo: eu só estou fazendo massa para uma construção, e o outro muito alegre, dizendo: eu estou fazendo aqui e será uma grande catedral. Tudo isso é entender o propósito de vida. É possível 2 pessoas estarem no mesmo lugar e as pessoas, uma valorizar o propósito daquilo que ela está fazendo e o outro não valorizar. O outro falou: é só meramente uma construção. O outro falou: aqui será uma grande catedral, porque aquele já tinha entendido o seu propósito de vida. Você imagina que não existe propósito de vida pequeno. Então, qual que é você entender sobre propósito de vida? Quando você entende o seu propósito de vida, e aí você fala assim: o meu propósito de vida é ser um servo de Deus, firme no Senhor, com fé, convicção e confiança em Deus. E se esse é o seu propósito de vida, você não vai aceitar outra coisa que não seja isso. Então, quando o seu propósito de vida é ser um discípulo do Senhor, por que esses homens morreram do jeito que morreram, passavam lutas, dificuldades e continuavam vivendo da mesma coisa, da mesma maneira? Porque aquilo era um propósito de vida. Tudo que viesse, que não fosse ao encontro aquilo, querido, ele já estava municiado e adormecido com relação àquilo, porque a vida dele não seria diferente. Ele fala: o meu propósito de vida é esse, e nada do que venha diferente disso consegue me parar, porque eu tenho um propósito. Como Jesus, ele teve um propósito e nem a cruz parou. Então o que eu quero dizer para você é que tem gente que começa com um propósito, assim como foi ministrado. Saul começa com um propósito, e Deus até era com ele, apesar de não ter sido escolhido. Mas Deus era com ele, Deus resolveu se apoderar do Espírito nele, mas ele se perdeu no meio do caminho e acaba esquecendo o propósito a qual ele foi chamado. E ali ele muda o propósito dele de ser um rei, começa a ser um perseguidor. E muitos começam assim, como servo de Deus. E aí ele começa com o propósito de servir, e depois de começar a servir, ele começa a perseguir as outras pessoas. Então tome muito cuidado. Entenda qual que é o seu propósito e viva e morra pelo teu propósito. Amém? Esse é o nosso propósito. Então que Deus venha abençoar você. Muito cuidado que esse espírito de Saul, ele paira a terra. Ele paira a terra.
E muitos estão se deixando se levar pelo espírito de Saul, sendo que o espírito que tem que ser apoderado da minha e da tua vida chama-se Espírito Santo de Deus. Esse é manso, esse convence, esse não tem medo, muito pelo contrário, ele te empodera, como foi falado. Então, em nome de Jesus, se permita isso, tá? Quero mandar um abraço para o meu amigo Richard, que está conosco hoje também, e ele falou que o Aquieta Minha Alma falou muito com ele. Eu falo que esse louvor também que fala muito comigo, aos meus amigos que estão aí, a todos os filhos na fé, Bozinho, Hélida, Betânia, Nicole, deixa eu ver quem mais aí, Irinei, que está junto aí também, sempre que a gente no culto da live. Não vejo a hora de você poder ir também estar conosco. A nossa irmã Maria Aparecida, irmã Patrícia, Val, Sabrina, pastor Sidney, pastora Lídia, Leozinho, Vanildo, que está sempre conosco, Raquelzinha, que está sempre conosco, Joyce, Débora, Luzia, Roberta, Sabrina, Raquel, Larissa, Juliana, minha prima Juliana Santana também estava aí conosco. Então, Rafael, Maria Aparecida, que é a nossa irmã lá de São Miguel Paulista. Estaremos abrindo, irmã. Irmã Sônia. A irmã Sônia, que é uma benção. Então, assim, queridos, que Deus abençoe vocês nessa noite abençoada. Entendo, irmãos, que a gente precisa entender o que é propósito, viver uma vida por um propósito. Por isso que o Senhor, quando o Senhor vai dizer assim, ó, por amor ao meu nome, muitos sofrerão perseguição. E ele diz, se você não tiver um propósito de vida, quando começarem a te perseguir, o que você faz? Não é propósito. Aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Quando você tem um propósito, e o meu propósito é chegar no céu, querido, pode vir com alguns atalhos aí, que muitos vêm tentando trazer atalho. Mas eu sei que só se chega ao céu pelo caminho, e o caminho é Cristo. Então, por mais que venham chegar a tentar trazer algum atalho para mim, falando que, ó, desse jeitinho dá, eu falo, não, eu já conheço o caminho, só tem um caminho, e o caminho é Cristo. Não se vai ao céu se não for por Cristo, amém? Então tem gente que vai chegar ao céu por avião, só. Mas chegar no trono da glória e conhecer o Senhor juntinho com Ele ali, Ele falar, bem e seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Isso aí é só para quem entendeu o propósito de vida, o propósito da vida do cristão. Do mesmo jeito que Cristo, no seu propósito, morreu por nós, nós morremos por Ele hoje. Amém? Então, não sei o que esse tempo determina, o que nesse tempo está reservado para nós. Aqui nesse tempo. Mas eu sei que há um tempo já reservado para nós, lá na glória. E isso a gente não pode esquecer. Então, viva pelo propósito, como foi ministrado. E a pastora Juliana, ela tem uma coisa de sempre trazer isso, de propósito de vida, de chamado, de desperta, de vai. E isso são palavras que a gente precisa ouvir muito, porque tem muita gente que nessa quarentena se esqueceram do propósito, se esqueceram de que são cristãos, se esqueceram onde colocaram a tua fé. Em nome de Jesus, hoje à noite, onde Deus quer despertar você, para você enxergar aonde você colocou a tua fé, veja onde você caiu e retome novamente em nome de Jesus, porque o cair não é o problema é se habituar com o chão e não querer mais se levantar. É problema cair? É problema, mas o pior problema é ficar no chão. Se você se levantar e dizer, Senhor, me acode, o Senhor te acode, te coloca de pé. Porém, tem gente que está se acostumando com a falta de fé. O problema não é a falta da fé, é como usar a fé. Se você tiver pequena fé e estiver usando a tua fé, é o suficiente para Deus fazer algo sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então que a minha e a tua fé esteja sempre firmada no Senhor. Que Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus assim permitir que nós estejamos às 18 horas, tá? Para quem quiser conhecer a nossa igreja na rua Gavião Real 107, Jardim Shangri-La, tá bom? Conhecido também como Jardim Rodrigo. Tem no Face da igreja, quem quiser conhecer, estaremos lá, tá bom? E aí a gente vai dar jeitinho de voltar também já transmitir da igreja. Então nesse primeiro domingo, muito provavelmente não estaremos transmitindo ao vivo, vai ficar gravado. Porém, no próximo domingo já estaremos transmitindo direto da igreja, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Pai, o Senhor é lindo, bendito, maravilhoso, poderoso e tem nos amado e nos protegido, nos guardado. E eu só quero te agradecer por essa palavra, te agradecer por este culto, por cada vida que entrou, que esteve com a gente e aquelas que algum dia no futuro irão assistir essa ministração. Quero pedir ao Senhor que abençoe a cada um deles,
que dê um sábado abençoado, um domingo abençoado. Se assim for da tua vontade, que nós estejamos juntos no sábado, Pai. É o que eu te peço, te glorifico em nome de Jesus. Lozinho, um beijo. Bia, um beijo. Chegaram correndo. Tem uma irmã aqui que eu não consigo ver o nome dela, mas ela é nova, o rostinho dela. Eu não consigo ver aqui. Dá aqui pra mim mostrar e dar um tchauzinho pra ela aqui. Essa aqui de cima aqui, ó. É uma Sônia. Não, ela? Ela? Ah, tá. De longe não dá pra ver. Foto nova. Ah, é foto nova. Essa irmã nova é a irmã Sônia. Ó, cabelo novo. Aleluia. Moderna. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu olhei aqui e falei, ué, essa irmã é nova. E verdadeiramente, visu novo. Que coisa linda. Deus abençoe vocês, queridos. Um beijo, tá? Muita saudade de vocês. Amanhã também estaremos com alguns, né? Numa reunião. Um beijo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando pode dizer amém. Amém. As palmas louvam ao Senhor, cumprimente seu nome da paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos, Joilson, um grande abraço. O missionário Ivanete, um beijo para a senhora também. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe.